todo ser humano vive buscando ser bem-sucedido em alguma área da sua vida. E para isso, nós temos que mexer numa área que é de extrema importância para o ser humano, que é o seu comportamento. E eu, através dessa mini aula, quero trazer aqui para você o estudo sobre um tema, melhorando o comportamento para chegar ao sucesso. E para alcançarmos uma melhoria, uma mudança no nosso comportamento, o que temos que fazer? Primeiro passo, você tem que ter um propósito pré-definido. O que é propósito? Propósito é a mesma coisa que intenção de se fazer algo. E vai acontecer algo interessante aqui na nossa mente e no nosso coração quando nós temos um propósito pré-definido. Por quê? Quando nós estamos falando de intenção, nós estamos falando de sentimento, nós estamos falando de paixão. Vai acontecer algo interessante no nosso corpo quando nós pensamos desse jeito. Por quê? O nosso comportamento, ele acabou de receber mudança. Se esse comportamento aqui estava parado, ele começou agora a sair do seu estado inerte, o seu estado parado. Ele começou agora a entrar no estado de funcionamento. Ou seja, a intenção agora do nosso cérebro é chegar em um determinado lugar. E esse lugar é o sucesso. Logo, você já começou a andar em direção do seu sucesso, porque você já melhorou o seu comportamento. Tá, agora você precisa definir esse propósito, essa intenção, porque propósito é a intenção de se fazer algo ou alguma coisa. Então a definição é, por exemplo, você decide agora, eu quero ser um advogado, eu quero ser um médico, eu quero ser um empresário, eu quero ser um palestrante, eu quero ser um educador, eu quero ser, entende? E aí o que você vai fazer? Você já decidiu o que você quer ser. Você já tem no seu coração a intenção de ser o que você acabou de definir. O segundo passo, você vai criar um projeto com plano de ação. O que é projeto? Projeto é uma descrição escrita e detalhada de um empreendimento a ser realizado. E todo projeto, ele passa por 3 fases. A primeira fase é a criação do projeto. A segunda fase é o controle do projeto. E a terceira fase é a execução. Então, quando você tem um projeto, você precisa colocar o nome nesse projeto. E aí, que nome é que você vai colocar no seu projeto? O propósito pré-definido. Só que agora, o que você vai fazer? Você vai melhorar o seu propósito. Lembra que quando você criou o propósito, você colocou eu quero ser, eu quero fazer, eu quero chegar, só que agora você vai melhorar. Por quê? Querer nem sempre é poder. E vontade é um elemento que todo mundo sabe, ela dá e passa. Por essa razão é que a maioria das pessoas procrastinam tanto. Deixa para fazer amanhã aquilo que tem que se fazer hoje. Só que esse amanhã vira a semana que vem. Esse amanhã vira o mês que vem. Esse amanhã vira o ano que vem. Esse amanhã vira 10 anos. Ou seja, o tempo passou, porque o tempo não para, e essa pessoa, por estar procrastinando, ela viu o tempo passar e ela não fez nada. Então, querer nem sempre é poder. E vontade é um elemento que dá e passa. Então, você vai melhorar esse propósito. Eu quero ser um advogado, eu quero ser um médico, eu quero ser um palestrante, eu quero ser um empresário. E no projeto, que é uma descrição escrita e detalhada de um empreendimento a ser realizado, o que você vai fazer? Você vai colocar o nome do seu propósito. Em vez de você colocar assim, eu quero ser,
você vai colocar eu vou ser. Tipo, eu vou ser um médico, eu vou ser um advogado, eu vou ser um empresário, eu vou ser um empreendedor, eu vou ser um palestrante. Quando você fazer isso, trocar eu quero ser por eu vou ser, o que você está fazendo aqui? Isso aqui é uma tomada de ação. É uma tomada de decisão. Isso quer dizer que você já começou a agir. Porque quando a gente só quer, às vezes você quer, mas não faz. Às vezes você quer, mas não vai atrás. Quando você fala eu vou ser, isso quer dizer que você já está agindo. Isso aqui é a mesma coisa que ação. Então, quando você começa a agir, o que está acontecendo aqui? Você acabou de mexer no seu comportamento. Você está agindo a partir daí. Isso é uma tomada de decisão. Eu vou ser, eu vou conseguir, eu vou fazer. Colocou o nome no projeto, o que você vai fazer agora? Terceiro passo. Você vai buscar conhecimento sobre o assunto definido. Qual é o assunto definido? Bom, o assunto definido é o propósito, que já entrou no projeto, que está mexendo no seu comportamento, que você está andando em direção ao sucesso. Então você vai buscar o conhecimento sobre isso. O conhecimento é uma das chaves mais importantes para a nossa mudança, para o nosso comportamento, para a nossa educação, para o nosso crescimento, para chegarmos ao sucesso. Então, você vai buscar o conhecimento sobre esse propósito que já está no projeto, que já está definido. Você já sabe o que você quer. Tanto é que já está escrito, está definido. Você já definiu o que você vai fazer da vida esse ano, entende? Você já definiu. Então, o que você vai fazer agora? Buscar conhecimento sobre esse assunto. Por exemplo, o que um médico faz? O que eu tenho que fazer para ser um médico? O que um advogado faz? Então, que faculdade que eu tenho que fazer? O que eu tenho que estudar para ser um advogado? Bom, se o meu projeto é ser um palestrante, o que um palestrante faz? Qual é o nicho que ele tem que escolher? Qual a minha área de atuação? Então você vai focar nisso, buscar conhecimento sobre esse propósito, entende? E aí quando você alcançar o conhecimento, você também vai descobrir o seu potencial, você vai descobrir a força que você tem, você vai descobrir junto a capacidade que você tem e que você não sabia que tinha, mas você acabou de descobrir que você tem um potencial grandíssimo e que só depende de você para você chegar ao seu sucesso. Quarto passo, o que você tem que fazer? Aprender a se comunicar bem com as pessoas. Meu querido, minha querida, você não sabe o valor que tem isso. Principalmente nos dias atuais, comunicar bem. É o diferencial da nossa geração. É o diferencial do crescimento da nossa geração, é se comunicar bem. Deixa eu te contar aqui uma pequena experiência que eu tive um tempo atrás da minha vida. Eu trabalhava numa determinada empresa, uma multinacional, e eu consegui sair de auxiliar de serviços gerais para supervisor e coordenador com um espaço de menos de um ano. O que foi que aconteceu que deu essa virada? E aí, quando deu essa virada na minha vida, melhorou o meu salário, melhorou a minha posição, melhorou o setor que eu trabalhava, melhorou tudo na minha vida. A partir desta mudança. E o que foi que fez essa mudança na minha vida? Comunicar bem. Foi isso que aconteceu. Quando eu cheguei lá na empresa, lá a gente tinha 2 reuniões diárias. Tinha uma reunião de manhã e havia uma reunião à tarde. E o meu chefe, ele não era muito bom de se comunicar bem. Ele tinha dificuldade de se comunicar bem
nas reuniões. E no meu setor lá, tinha cerca de 160 funcionários, aonde todo dia pela tarde a gente recebia a visita dos coordenadores, a gente recebia a visita do gerente, a gente recebia a visita do presidente da empresa, do diretor da empresa. Eles iam no setor, às vezes não era todo dia, mas eles iam às vezes para participar dessas reuniões, para se tratar sobre organização, plano de crescimento, qualidade, nível de produção. Esses eram os assuntos tratados ali, DDS, 5S, esses eram os assuntos a tratar ali na reunião. E ele, o meu chefe, ele não se comunicava muito bem. Tá. Um determinado dia, ele estava falando sobre um assunto lá, e quando ele mexeu no assunto, eu dominava bem o assunto. Eu tinha um conhecimento muito bom sobre esse assunto. Então, no meio da reunião, ele deu oportunidade para alguém falar, para alguém dar uma opinião. E aí, foi o que aconteceu? Eu levantei a minha mão e dei lá a minha opinião. Eu falei na reunião. E eu observei que eu fui observado. Enquanto eu falava, eu estava sendo observado pelos meus colegas de trabalho, pelo meu chefe e pelas outras pessoas que estavam ali que tinham um cargo de importância lá na empresa. Tá. Finalizou a reunião. Depois, outro dia, ele me chamou para conversar e ele me parabenizou porque eu falava bem. Eu me comunicava bem. E aí ele falou: Merisvaldo, eu preciso de você. O que acontece? Nós temos alguns temas aqui a desenvolver. Eu preciso de uma pessoa que fala na reunião. Você topa falar? E eu falei sim, muito obrigado. E ele me passou lá o cronograma dos temas que a gente teria que falar nas reuniões. E eu fui estudar sobre aqueles assuntos, ou seja, todo dia de manhã e pela parte da tarde eu comecei a falar nas reuniões. E comecei a ser visto. E o que foi que me destacou lá foi comunicar bem com as pessoas. Isso foi o que me destacou lá. Quase um ano depois surgiu uma oportunidade para ser supervisor. E aí você sabe quem foi que ele colocou lá o primeiro nome? O meu. E aí, olha que interessante, um monte de gente estava concorrendo àquela vaga. Mas lá nos bastidores, o meu chefe já tinha conversado comigo. Ele falou o seguinte: vai ter bastante pessoas que colocaram o nome para concorrer à vaga de supervisão da empresa, mas a vaga já é sua. Então eu já sabia que aquela posição era minha. E aí o que foi que aconteceu? Eu exerci a vaga de supervisão lá na empresa e o meu diferencial lá foi realmente esse aqui. Então, você não tem noção do que é isso hoje. É comunicar bem com as pessoas. Eu quero te dar aqui um exemplo básico, familiar, que acontece muito no nosso dia a dia. O valor do bom dia, o valor do boa tarde, o valor do oi, tudo bem, o valor do como vai você, que saudade estava de você, foi bom te ligar, foi bom ouvir a sua voz. O que você está fazendo ao praticar isso? Você está mexendo no seu comportamento e melhorando a sua comunicação com as pessoas. O esposo, por exemplo, ao chegar em casa, a esposa trabalhou o dia todo e ela chegou à tarde, ou assim, ou vice-versa, ela pode fazer também a mesma coisa. Amor, tudo bem? Eu passei esse dia inteiro sem você e senti saudade. Como que foi o seu dia? É um prazer estar perto de você. Ou seja, você está ali provocando um diálogo, conversando com aquela pessoa. O bom dia ao pai, o bom dia à mãe, o boa tarde ao pai, o boa tarde à mãe. Vai treinando essa comunicação lá no seu berço familiar, com seus colegas na escola, com seu colega no trabalho, com seu amigo no supermercado, ou amiga no shopping. Vai comunicando isso, porque um dia você vai estar numa reunião, onde nessa reunião vai ter lá os RHs da vida, vai ter lá os supervisores, os coordenadores, vai estar lá os gerentes das empresas, vai estar lá os diretores, vai estar lá os patrões, os presidentes, pessoas que, por exemplo, quando você receber a oportunidade para falar, você vai tremer as pernas, você vai ficar gago, você vai faltar o fôlego, porque é isso que acontece com a gente quando você é pego de surpresa. Mas aí o que acontece? Quando surgir essa oportunidade para você, você
lá nos bastidores da sua vida, você já foi treinado, porque isso aconteceu comigo. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, no bom dia, no oi, tudo bem, no boa tarde, como que vai você, um prazer estar falando com você, você é uma pessoa legal para mim, legal, a nossa amizade e tal. Eu sempre fui treinando essa comunicação entre pessoas. Por essa razão, quando me surgiu uma oportunidade para falar na reunião, eu já estava bem treinado. Deixa eu te falar, eu tenho oratória, por exemplo, eu fiz oratória para comunicar, para falar em público, falar em palco, tá? Mas a melhor oratória é esse contato pessoal que você tem com pessoa. Todos os dias você está no shopping, todos os dias você está no supermercado, todos os dias você está com o telefone na mão, todos os dias alguém bate no seu portão, toca a campainha, oi fulano, tudo bem? Todo dia ao sair do trabalho, você pegou seu carro, você está indo para a empresa, ou tomou um ônibus, você está indo para a empresa, você está lidando com pessoas. E pessoas vivem com pessoas. Pessoas se comunicam com pessoas. Pessoas se relacionam com pessoas. Então, nada melhor do que você já estar treinando essa comunicação. Essa nossa geração hoje tem um potencial tremendo na mão e você não sabe o valor que tem isso, tá bom? Bom, o quarto passo é você já tem conhecimento sobre o propósito pré-definido. Esse propósito já está no papel, que é o seu projeto. Começou a mexer no seu comportamento, que o objetivo é chegar ao sucesso. Então, o que você tem que fazer agora? Levantar recurso para investir no seu propósito pré-definido. É o quinto passo. Levantar recurso. Tudo que você for fazer na vida, você tem que fazer investimento. Não tem jeito. Por exemplo, você clicou nesse vídeo, está aqui me assistindo agora, eu quero desde já parabenizar você por estar fazendo isso aí. Se você gostou desse conteúdo, você pode me dar um presente clicando aí nesse vídeo, me dando um like, tá bom? Ou ajudando uma pessoa que você gosta, compartilhando esse vídeo para alguém. Você pode estar fazendo isso aí. E eu te agradeço muito de coração, tá bom? Mas, ou seja, você está fazendo aqui um investimento em você. Você está investindo no seu conhecimento. Então, tudo que a gente faz na vida, você tem que fazer investimento. Então, se você, por exemplo, for montar uma empresa, você quer ser um profissional de sucesso, você tem que fazer um investimento nessa carreira. E aqui eu queria te dar um conselho, isso aconteceu comigo. Não peça ajuda a ninguém sobre recurso, principalmente se for financeiro. Por quê? Todo ser humano bem-sucedido, todo ser humano que se tornou um mega empresário, ele não pediu ajuda. Não, ele criou a sua oportunidade. Ele foi em busca. Quando você se sacrifica, parece ruim no início. Parece chato, parece pesado, mas você se sacrificou. Você foi em busca. Você não pediu ajuda. Você foi atrás daquilo que você queria. Quando você consegue, a primeira coisa que você descobre é que você é capaz. Você descobre que você tem um potencial, que se os outros podem, você também pode. Se os outros conseguem, você também consegue. Se os outros você acaba descobrindo que você também é. E quando você pede ajuda e alguém te ajuda, você começa a descer em você aquele sentimento de que você não é capaz, de que tudo que você precisa, você tem que pedir a alguém para te dar. E quando você é líder, por exemplo, da sua vida, líder de uma equipe, líder de uma empresa, líder de um negócio, o líder não pode estar pedindo, o líder tem que estar criando as oportunidades. O líder tem que estar buscando as oportunidades, porque o líder, ele está conduzindo o projeto, ele está conduzindo o empreendimento, ele está conduzindo aquela equipe. Então, um bom líder é aquele que ele toma partida, ele toma decisão, ele vai em busca daquilo que ele precisa. Então, mesmo sofrendo, mesmo lutando, consiga o recurso para você fazer investimento no seu projeto, que você já tem conhecimento, você agora já sabe o valor que tem, que você já definiu
propósito já está definido. O seu comportamento começou a receber mudança e o seu destino é o sucesso. Eu quero te dizer aqui nessa mini aula sobre comportamento humano, parabéns por você estar por aqui juntamente comigo. Espero que eu tenha te ajudado nisso. Muito sucesso na sua jornada de vida aí. Fica com Deus.